Então, tem muitas donas de agência, marketing, tráfego, social media, que comentam que nem querem ter muitos novos contratos cada mês e só gostaria de manter os que têm. O motivo pelo qual faz isso é porque não consegue manter os que têm. Vamos com erros aqui. Primeiro erro número 1. Tem empresas que não aumentam as vendas e não crescem mais porque estão esperando que cheguem indicações. Tem casos, e eu tenho ouvido isso nos últimos dias, de donos de agências que pedem para os próprios funcionários: vê se você conhece alguém que precisa de tráfego, vê se você conhece alguém que precisa de social media, vê se você precisa de alguém que precisa de uma estrutura de campanha publicitária, de campanha de marketing, para os funcionários. Então, delegando no funcionário a capacidade de gerar demanda para a agência. Então, esse é um erro. E por que um erro? Porque se você quer um negócio que cresce de forma previsível e escala constantemente de uma forma crescente, inclusive, você tem que ter em consideração que tem que ter um plano de geração de demanda. Quem depende de indicação não tem um plano de geração de demanda. Mas, Ricardo, eu conheço não sei quem que faz indicações de forma maravilhosa, tá vendo? A pessoa que tem uma forma maravilhosa de fazer indicações é uma pessoa, uma empresa que tem um plano de geração de demanda onde investe no processo de indicação. Então, ninguém indica ninguém, salvo que tenha um passo a passo estruturado para que a pessoa indique. Quem indica ganha, quem é indicado ganha por ter sido indicado, você ganha por isso. Então tem que ter uma série de definições e etapas bem construídas que fazem com que a indicação seja constante e recorrente. E eu estou falando isso porque nos meus negócios, eu tenho negócios que vivem de indicação, que realmente crescem com indicação. Está automatizado o processo de indicação, mas tem realmente um passo a passo, tem um protocolo para que essa indicação aconteça. Segundo erro, não ter um processo comercial que garanta grande número de novos contratos. Então, tem muitas donas de agência, marketing, tráfego, social media, que comentam que nem querem ter muitos novos contratos cada mês, que só gostaria de manter os que têm. O motivo pelo qual faz isso é porque não consegue manter os que têm. Às vezes nem é fácil manter o tanto de clientes ou a demanda que tem. Às vezes, dono de negócio de marketing, tráfego, social media, serviços online, que são mentorias, consultorias, às vezes ele tem até medo de ter muito cliente porque tem problemas depois na entrega. Então, nem cria um processo porque também não quer muito cliente. Ele fica numa situação difícil de gerenciar, onde fica com menos cliente de forma não prevista, falta caixa, sai correndo desesperado atrás de clientes, fecha de qualquer jeito com o cliente, até que um desses clientes abandona o barco, aí fica sem cliente e fica num círculo vicioso onde não garante nem grande número, não garante uma sequência, não tem um método que garanta de forma constante e previsível uma certa escala, não tem um processo que garanta fechar mais clientes todos os meses, clientes que pagam mais, que ajudam o negócio a crescer. Então a máquina tende a ser um balão que enche e desincha, e cria uma das piores sensações numa empresa. Porque a pior sensação numa empresa não é ter um faturamento baixo, é ter um faturamento alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Esse é o pior, porque você não sabe se faz planos com alto ou com baixo. Se faz com baixo, falta entrega. Se faz com alto, falta caixa. Se faz um planejamento com uma receita alta que você pensa que vai ter, vai acontecer de cair contratos, ter menos cliente agora, como que vai pagar essas contas? Ferrou. Se faz com baixo, você não vai conseguir entregar o tanto de clientes que você tem agora. Então, essa é uma dificuldade. Então, basicamente, tem que fazer um exercício para não cair nesse erro de processo comercial utilizando um funil inverso. O que eu estou querendo dizer? Na verdade, com funil invertido. O que eu estou querendo dizer com funil invertido? Funil invertido é não começar a calcular a capacidade do teu negócio pelo que você tem, sino por onde quer chegar. Então, eu quero faturar no meu negócio R$100.000 por mês. Na minha agência de marketing, no meu negócio de tráfego, no meu negócio de social media, no meu negócio de serviços online, na minha mentoria, consultoria, eu quero faturar R$100.000 por mês. Ótimo. Qual é o meu produto?
Quantas apresentações de venda para o meu produto eu preciso fazer para ter esse número de vendas? Quantas vendas eu preciso por mês? Quantos leads eu preciso para fazer essas vendas? Quantas apresentações de venda eu tenho que fazer, considerando que eu consigo fechar cada apresentação de vendas em uma única reunião? Com isso, eu sei exatamente como ser previsível. Então, eu não cometo o primeiro erro, depende das indicações, eu gero demanda, eu não dependo nem da indicação, nem do tráfego, nem de nada. Eu gero minha demanda, eu tenho um processo que garante um grande número adequado de contratos em razão do que eu preciso para estar previsível, para ter um negócio que não é altos e baixos, para ter um negócio linear. Eu, às vezes, nem preciso crescer muito, às vezes, nem recomendo crescer muito. Se talvez a melhor recomendação para uma agência não precisa crescer muito, você precisa crescer constante. Mais do que muito, é constante. Como que cresce constante? Tendo um processo comercial que garante que o grande número de contratos são feitos e mantidos, Então, se você gira um grande número, fazendo e mantendo, aí você vai viver um milagre da recorrência. Muitos clientes pagando uma parcela mensal, clientes que têm um onboarding, um procedimento de entrega, têm um plano para novas vendas para o mesmo cliente, para ampliação do produto ou serviço, para ampliação do escopo do contrato. Como que faz isso? Entregando vende mais. Então, entrega mal gera inestabilidade, entrega bem permite novas ofertas. Por que você tem que entregar bem? Porque você é Madre Teresa de Calcutá? Não, porque você entregando muito bem, nos primeiros 40 dias você tem uma nova oferta que já pode fazer de forma automática para o mesmo cliente. Vamos para o terceiro erro. Comum. Dono de agência que precisa fechar todas as vendas, participa de todos os fechamentos de todos os negócios. Tem um tamanho de negócio, de empresa específico, onde o dono do negócio é responsável por cada assinatura de contrato, de cada acordo que faz com cada cliente, sempre. Então, não tem um processo comercial, às vezes não tem uma técnica, como não tem técnica, vai o dono do negócio na intuição tentar fechar contratos. E os contratos acontecem quando ele consegue, e os contratos não conseguem quando ele não vai atrás, não acontece. Então, basicamente, o dinheiro das contas da empresa e do lucro da empresa depende da necessidade e inspiração do dono do negócio, da pressão das contas que ele tem para fechar novos contratos. Quando tem pouca pressão, fecha poucos contratos. Quando tem mais pressão, no desespero, fecha mais contratos. Não tem um processo, não vive com um processo. Isso sequer é escalável. Isso, talvez, muitas vezes, não sei, cada caso é caso, o dono da agência faz intuitivamente, não faz com um processo. Então, isso não é escalável, não é sólido, não vai trazer esse crescimento constante. Isso não vai permitir fechar clientes que pagam mais, porque vai fechar o primeiro cliente que aparecer, não vai te permitir ter um plano. É muito diferente você ir negociar com um cliente que pode contratar teu produto ou serviço e negociar com ele você precisando desse fechamento, versus quando você fala com ele se você precisar, seguindo um processo comercial. Quando você faz isso sem precisar seguir o processo comercial, você consegue fechar contratos 5 vezes mais altos em apenas uma única apresentação, porque você não precisa, quem precisa é o cliente. Você gera demanda, você tem um processo, você faz a máquina funcionar. Enquanto esse peso da receita está nas costas do dono do negócio, tende a ficar sobrecarregado, tende a ficar às vezes tenso devido às épocas do mês, da semana, do ano, que tem despesas extra, tende a ter medo de contratar pessoas para entrega, tende a ter medo de contratar pessoas para vendas. Então, o próprio dono do negócio acaba sendo uma tampa que impede que esse negócio cresça, prospere. Quarto erro, não tem um plano e não sabe como criar um plano para vender um serviço por um valor maior e muito menos para fazer uma venda de uma tacada, em uma única reunião. E pensa que fazer uma venda numa única reunião com o cliente, numa única apresentação comercial, é um acontecimento incomum e casual. E não sabe que fazer uma venda, fechar negócio, inclusive de valores 5 vezes mais alto, é um passo a passo estruturado. Tem um método, tem como, se você aprende, fazer uma venda de valores 5 vezes mais altos em apenas uma única e primeira, inclusive, apresentação comercial. E como não sabe, e como não descobre esse conhecimento, é o clássico de o faturamento do seu negócio não é 5 vezes mais alto e chega mais rápido até você esse resultado, não por falta de investimento ou de estrutura de entrega, não chega antes por falta de conhecimento. Esse é um clássico. É o não saber. Não saber é cruel, porque às vezes
é um ponto cego. Não saber que você não sabe é o pior inimigo. Se você não sabe que você não sabe, você não sabe que você não sabe. E se você não sabe que você não sabe, você não pode melhorar a situação atual. Então é um erro grave e cruel, porque é um ponto cego. Um ponto cego é aquilo que você não sabe que você não sabe. E não tem como melhorar aquilo que você não sabe que você não sabe, porque você não percebe. Entendeu? Então é grave e é um ponto cego. Sabe quando você dá ré no carro, o espelho retrovisor parece que tem um ponto cego, né? Ou tinha antes, hoje acho que os carros modernos não tem mais, mas tinha antes esse tipo de pontos cegos. Cara, se você não vê o obstáculo aí, você vai se esbarrar com o carro. Ou então vai ter sorte e não vai esbarrar, mas o risco está aí o tempo inteiro de você esbarrar com o carro. Então esse é o tipo de coisa mais perigoso, o tipo de erro que eu considero mais perigoso, aquele erro que você comete achando que você está certo, mas você não está certo, você não sabe que não está certo, você não sabe que tem solução, você sequer sabe que você está errado. Olha o perigo. Tá bom. Quinto erro. Tentar vender preço, tentar atrair o cliente por um valor baixo, tentar, sabe, conduzir o cliente a comprar, a contratar seu produto, seu serviço, baseado tudo num conceito de baixar preço. Olha, eu defendo a política oposta. Para mim é tão fácil quanto vender por 5 mil do que por 15 mil. Tão fácil quanto. Então, normalmente, para todos os meus mentorados, eu sempre discuto inicialmente por que não vender mais alto, com entregas proporcionais, com produto coerente, com produto que vale, com serviço que vale, mas por que não vender mais alto é igual de fácil e de difícil. O mesmo processo que vende 5 ou vende 15 mil. Ah, mas Ricardo, isso não tem como não. Isso não tem como não. Você não sabe a forma que isso é possível, e isso é uma forma real, inclusive eu vou falar disso já. O que estas agências, donos de negócios, precisam para sair da estagnação e continuar fechando mais clientes é processo comercial que garanta fechar clientes que pagam valores mais altos. Ah, mas eu não tenho esses clientes, eu não sei chegar neles, eu não sei fechar valores mais altos. Calma, isso é o que você tem que fazer. O como já vou falar, tá vendo? Isso é o que você tem que fazer. Segunda coisa que precisa fazer, isso é a parte do como já. Speech de vendas. O que é speech? Discurso. Tem que ter um discurso de vendas que o objetivo é fechar clientes capazes de pagar 5 vezes mais, com produto de um valor 5 vezes mais alto na primeira apresentação. Mas isso é possível, claro, ter um plano para isso, ter uma forma. Tá? Eu recomendo sempre usar, e eu uso em todos os meus negócios, um speech de vendas de alto impacto. Se você não conhece o que é sistema de vendas de alto impacto, se você não conhece o que é speech de vendas de alto impacto, você tem que acompanhar mais no canal, porque o canal está recheado, né? Há anos que eu faço conteúdo sobre o mundo da venda de alto impacto, olhando para vários setores, olhando de várias formas o mesmo negócio, mas sempre olhando o mundo do alto impacto. Então você vai encontrar conteúdo que eu produzo aqui há anos, eu sozinho, com parceiros, com profissionais dos meus times, com colaboradores, com outras pessoas de outras empresas, tem um monte de coisa. Vai descendo aí depois, termina esse aqui e depois dá uma olhada, tá bom?